Bem-vindos à nossa aula número 5, quem pode processar e quem pode ser processado no juizado especial. Vamos entender nesta aula o que significa partes no processo, por que identificar corretamente autor e réu é fundamental e quais são as consequências de erro na identificação das partes. Bom, vamos entender. O que são as partes no processo? Partes são as pessoas que compõem o polo ativo e o polo passivo. Em geral, no polo ativo é quem toma a iniciativa do processo. Nesse caso, é o autor, que é aquele que inicia a ação e quem busca uma solução judicial para o problema enfrentado. E a parte passiva é o réu, é aquele que é acusado ou cobrado e até mesmo obrigado a entregar algum serviço que deixou de prestar, e é aquele quem deve responder ao processo. Quais são as partes, as pessoas que podem compor o juizado especial? Bom, no polo ativo, na ação, quem pode ser autor no juizado especial? A pessoa física. São os cidadãos em geral com capacidade civil necessária. São aqueles que possuem mais de 18 anos e não sejam interditados ou curatelados. Também podem ser autor no juizado especial a pessoa jurídica. Neste caso, as limitações são para MEI, ME e EPP. MEI, do microempreendedor individual, ME, que é microempresário, e EPP, empresário de pequeno porte. Todos eles precisam comprovar a sua qualificação tributária para poder demandar no juizado especial. Quem não pode ser autor no juizado especial? São as pessoas incapazes, que é o menor de idade, as pessoas interditadas ou curateladas. Os presos também não podem ser parte, justamente por limitações práticas e processuais, pois o preso ele não tem acesso ao balcão de serviço, ele não tem como fazer um requerimento eletrônico, ele não tem como participar das audiências, justamente por essas limitações do cárcere que ele está sofrendo. As empresas também de grande porte e associações e as entidades restritas não podem ser parte autora no juizado especial. Quem pode ser réu no juizado especial? As pessoas físicas em geral. Qualquer cidadão que tenha causado um prejuízo ou não tenha prestado algum serviço pode ser o réu na ação. As empresas privadas também, como prestadores de serviços, fornecedores, instituições financeiras, empresas comerciais, todas elas podem ser parte passiva num processo do juizado. E os profissionais liberais, que são os prestadores de serviços autônomos e também que têm responsabilidade civil profissional apenas em casos simples. Vou dar 2 exemplos nesse caso de profissional com casos simples. Suponha que você queira processar o seu contador. Você quer discutir o contrato de honorários, você não concorda com uma cláusula, você não concorda com uma cobrança, você não concorda com alguma situação contratual. Isso é um caso relativamente simples, que é decorrente de interpretação jurídica. Ele pode ser demandado no juizado. Agora suponha que a sua contabilidade não esteja sendo feita corretamente, que você entende que os números apresentados não estão batendo, o balanço fiscal da sua empresa não está convergindo para os interesses da empresa ou que não estão adequados em decorrente com os documentos que você tem. Nesse caso, é um processo mais complexo. Ele vai demandar uma perícia e ele não pode ser litigado no juizado especial. Deveria, nesse caso, propor a ação na justiça comum. Então veja, não são todos os casos contra profissionais liberais que são possíveis de você ajuizar a ação no juizado especial. Situações especiais envolvendo condomínios. Também o condomínio pode ser réu no processo e você pode discutir discussões sobre legitimidade de assembleias, como a formalidade da chamada, o edital, a ordem do dia, o número de votações. São casos simples, descomplicados, que é questão de interpretação e análise documental simples. Casos em que o condomínio pode atuar também são observados no juizado especial, como, por exemplo, ele entrar com uma ação para cobrança de cotas condominiais. O condomínio também pode litigar. E existem, claro, limitações existentes. O condomínio não pode litigar no juizado especial buscando uma reparação de um prestador de serviço que deixou de fazer um serviço ou que tenha feito um serviço incompleto. Neste caso, a justiça permite que o condomínio apenas faça cobrança de cotas condominiais como parte autora. Ao contrário, ele pode ser réu em diversos outros tipos de situações. A identificação correta das partes, ela decorre de uma obrigação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e ela exige que tenha todos os dados qualificadores da parte autora, como o nome completo, apresente o seu documento de identificação, apresente o seu endereço atualizado, o seu e-mail e telefone, pois muitas vezes, em muitas juizados, muitas repartições, já existe a realidade do processo eletrônico.
que é o chamado processo virtual. Então, o servidor ele precisa fazer as comunicações para você. Às vezes ele acaba não fazendo isso por meio de um e-mail, mas ele faz uma intimação via WhatsApp, quando você deve se manifestar, ou uma intimação para a audiência, desde que você assine um termo que queira receber desta forma. Isso simplifica muito o processo e evita que cartinhas sejam enviadas, extraviadas, demora de entrega por parte dos correios, ou a cartinha chega depois do ato processual e tem que ser anulado. Então o CNJ regulou que todos os dados da parte autora devem ser informados, até mesmo para facilitar a comunicação da serventia, né, da escrivania do cartório com a parte autora. E os dados do réu, obviamente, você precisa ter o nome completo ou todo o nome que você tem disponível, que você conheça, a razão social, caso seja uma empresa, o CPF ou o CNPJ, o endereço atualizado e o telefone para contatos e até estabilização do processo. Ou seja, você precisa ter os dados completos do réu para poder citar ele no processo, porque a maior demora que se observa de iniciar um processo efetivamente, que é com o conhecimento da parte contrária, é a ausência de dados da sua identificação. Por que o endereço do réu é essencial? Pela necessidade da citação válida. Evidentemente, a pessoa precisa tomar conhecimento do processo dela. Então você vai fazer a primeira tentativa com o endereço através dos correios, depois por oficial de justiça. Caso você não tenha o endereço do réu, você pode solicitar ao juiz que busque no Bacen, que é o Cisbajude, no Renajude, Infojude, vários serviços eletrônicos estão disponíveis ao juiz e eles são de uso obrigatório quando a parte não tem o endereço. Na tela eu vou mostrar para vocês o artigo 319, parágrafo único do Código de Processo Civil, que estabelece que a parte pode solicitar essa pesquisa de informação caso ela não tenha ao juiz. Também, se você não tem o endereço do réu, existe a clara possibilidade de paralisação do processo. Por que paralisação? Porque o processo ele não anda até a citação. Se a pessoa se mudou de endereço e você não tem conhecimento, você não tem dificuldade, já buscou em alguns bancos de dados públicos a informação dele através de ofícios do juiz e não localizou um endereço válido, seu processo ainda está parado, ele não começou. E isso é um problema, porque se você não tem esse endereço, a sua solução vai ser muito mais demorada. E a consequência da não localização do réu, se você já buscou todos os meios efetivos, é a extinção do processo no juizado especial, porque ele não permite a citação do réu por edital. O edital o que é? É uma comunicação feita no Diário Oficial Eletrônico e que é publicada em um jornal local que dá ciência de que existe um processo contra uma determinada pessoa. Nesse caso, como o juizado ele visa a simplicidade, o seu caso vai ser extinto. O juiz não vai dizer que você não tem direito. Ele vai ser encerrado apenas porque não localizou o réu. E isso é uma consequência desastrosa para quem busca uma solução rápida através do juizado. E qual é a responsabilidade do autor na escolha do réu? Identificar corretamente quem causou o pedido é fundamental, porque se você entrar contra uma pessoa que prove que não foi ela que causou o dano, o seu processo vai ser extinto pela ilegitimidade passiva do réu. Evitar também que processar a pessoa errada também ajuda ao seu processo tramitar muito mais rapidamente e verificar qual a relação contratual com a responsabilidade civil. Por exemplo, alguns erros cometidos pelos cidadãos quando entram no juizado é querer processar o sócio da empresa e não colocar a empresa no polo passivo. Ou seja, se o senhor João é dono da empresa A, a pessoa tratou com a empresa A, fez um contrato, comprou uma mercadoria ou algum serviço da empresa A, é a empresa A quem deve ser processada e não o senhor João, que é a pessoa física. Salvo, claro, se você comprovar que ele é um MEI, né, que é um microempreendedor individual, que ele é o próprio sócio, é uma pessoa única, e ele pode ser processado e você consegue uma retificação. Mas em alguns casos, se você processar apenas o sócio, porque você conhece o sócio, acha que ele que é a pessoa que tem que responder o processo, esse processo vai ser extinto porque justamente existe a pessoa jurídica para a blindagem patrimonial, a blindagem pessoal. O sócio ele não é responsabilizado nesses casos do juizado especial, salvo efetivamente, dependendo da situação, em casos de fraude. Mas isso deve ser comprovado. Não seria o caso a ser discutido no juizado. E quais são os erros mais comuns que as pessoas enfrentam no juizado? Processar a empresa errada. Acontece muito. Bom, depende da situação, você consegue responsabilizar o tomador de serviço. Vou te dar um exemplo bem claro. A empresa de saneamento, às vezes,
ela não presta o serviço diretamente. Não é ela que vai lá e faz as instalações do hidrômetro, que fazem os reparos de tubulações. Ela tem uma empresa subcontratada para poder fazer esse serviço. Ela pode abrir uma licitação ou não, ou fazer uma contratação direta. Nesse caso, como uma empresa de saneamento, o consumidor, o contribuinte, o cidadão, ele pode entrar diretamente contra a empresa saneadora para alegar essa falha na prestação de serviço, ou um defeito, ou uma calçada que foi aberto um buraco e não foi fechado, porque ela tem responsabilidade direta na contratação. Mas suponha que seja um outro tipo de relação. Suponha que você contratou uma empresa que posteriormente fez uma subcontratação e essa outra pessoa que se identificou para apresentar o serviço. Na dúvida, sempre coloque as duas empresas, porque se uma delas for extinta, a outra continua no processo. E você também pode se valer da teoria da aparência. Tudo indicava que você estava contratando uma pessoa e quando no caso ela subcontratou o serviço. Então você consegue se esquivar de alguma responsabilidade, até de má fé, por ter apresentado duas empresas. Não é muito indicado colocar todas as pessoas no polo da ação, como por exemplo agir com a emoção numa relação de consumo e colocar o fabricante do produto, o vendedor e a assistência técnica. No caso, recomenda-se que você utilize apenas uma pessoa, porque são 3 citações que você tem que fazer, 3 pessoas que você tem que citar, vão ser 3 defesas que vão ser apresentadas no processo, você terá que se manifestar contra as 3 e às vezes até justificar a inclusão de cada pessoa num processo. Tá certo que o Código de Defesa do Consumidor fala que você pode responsabilizar qualquer pessoa no processo que participou da relação de consumo, da cadeia de consumo, como é muito falado. Só que nesses casos é muito mais trabalhoso para você que vai entrar sozinho processar 3 pessoas. Processe logo o fabricante, que é a pessoa mais indicada. A fábrica já está estabelecida, é a parte que tem o maior poder econômico para indenizar a parte, diferente do lojista, que às vezes ganhou um valor irrisório só na revenda do produto, não tem efetivamente uma culpa no processo pelo produto não funcionar, e assistência técnica, que às vezes a fabricante não tem mais peças para colocar, e o fabricante, geralmente a assistência técnica, ela não tem recursos financeiros para isso, você acaba até causando um prejuízo desnecessário para terceiros. Recomenda-se então que você faça o processo contra uma única pessoa, ela já vai responder e ela tem com certeza dotação orçamentária para isso, né? Não vai fazer uma diferença para ela uma eventual condenação, diferente do lojista e da assistência técnica. É preciso agir com um pouco de racionalidade também nos juizados para evitar que a economia como um todo em sua cidade vá para a ruína. Indicar apenas o nome fantasia sem a razão social. Bom, existem casos em que, por exemplo, se você quer processar a Casas Bahia, é uma situação que ela já é conhecida nacionalmente, diferente da empresa do senhor João. A Casas Bahia, na verdade, ela é a Via Varejo e ela tem um CNPJ próprio. A Casas Bahia é um nome fantasia, mas nesse caso seria de fácil identificação até pela localização para o correio entregar uma citação, uma intimação, e a parte depois, quando se habilitar no processo, fará a retificação do polo passivo, vai solicitar ao juiz que troque para o nome correto, ao invés de Casa Bahia, para a empresa Via Varejo, com seu CNPJ, seu endereço e tudo mais. A falta de CPF ou CNPJ também pode ser um problema. Um problema maior, não no início do processo, mas suponha que você ganhe o caso e não tenha o CPF da parte contrária para poder fazer uma penhora online. E o CNPJ da empresa da parte contrária também para o mesmo fim. Você não consegue fazer essa pesquisa, essa penhora de valores no Banco Central se você não tem estes dados. Informar um endereço desatualizado também é muito comum. Às vezes a pessoa muda de endereço e você não tem conhecimento. Então o seu processo fica parado para você fazer essa pesquisa, tentar identificar e às vezes até depender da demora de resposta de ofícios do juiz com o novo endereço da parte. Outro erro comum também é processar intermediários sem responsabilidade direta. Às vezes ele vai comprovar no processo que ele não tem nada a ver. O nexo causal, que é a origem do seu dano, não foi causado por ele e ele acaba saindo do processo. Então se você identificar essa parte incorretamente no processo, seu processo vai ser extinto pela ilegitimidade passiva. Situações com mais de um autor ou mais de um réu. Você tem que identificar se existe alguma possibilidade de litisconsórcio. Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de autor ou de réu. Suponha, você e sua esposa viajaram pela CVC e ficaram no hotel X. Bom, por que você vai abrir? Claro, ocorreu um problema, uma falha na prestação de serviço,
e você tentou já resolver o problema administrativamente e não conseguiu. Então você vai querer reparar esse dano na justiça. Não há necessidade de você fazer um processo em seu nome e um processo em nome da sua esposa. Você pode entrar no nome dos dois. Isso chama-se litisconsórcio ativo, ou seja, mais de um autor. E até é bom porque você vai ter uma decisão só, o processo vai ter um ritmo, porque se você distribuir 2 processos, nada te impede de distribuir 2 processos, mas é um pouco ilógico e não muito útil, porque ele pode cair em juizados separados, ter datas e tramitações em prazos diferentes, e você pode ganhar um processo e pode perder outro. Acredite, isso acontece e não é com frequência. Você pode ganhar dano moral de R$500 em um processo e 4.000 em outro. Então é bom que você centralize o processo em um só para ter apenas uma decisão, uma tramitação, vai ter uma audiência, a logística fica muito mais fácil para vocês, que são a parte autora. E no caso também, nesse exemplo citado da viagem, você pode processar, além da CVC, o hotel. Isso chama-se litisconsórcio passivo, cada qual com a sua responsabilidade. Até mesmo porque, como é a parte da relação de consumo, você pode indicar um ou 2 ou todos os litisconsórcios, todas as pessoas envolvidas na relação de consumo. Suponha que você fez também um passeio terceirizado e também deu problema, mas relacionado ao passeio, então seria a CVC e o passeio. O hotel já não teria nada a ver com essa situação do passeio, a não ser, claro, que ele cedia um espaço interno. É uma análise do caso que você precisa verificar todas as nuances do que aconteceu para identificar as partes que vão compor o polo, cada qual com a sua responsabilidade. Também você tem que tomar cuidado com as responsabilidades individuais. Como foi dado aquele exemplo do hotel e o passeio, você querer processar o hotel e a agência de turismo receptivo local com uma situação que o hotel não tem nada a ver com o passeio. Você buscou a agência em outro local, você comprou em outro site, você buscou um serviço terceirizado e querer processar o hotel junto. O hotel não tem responsabilidade dessa contratação que você fez, ele é parte ilegítima, e se o juiz identificar que você fez isso não por erro, mas por má fé, por querer trazer todo mundo no processo, por ter agido com impulso, ele pode condenar você em litigância de má fé. Então deve tomar bastante cuidado na identificação das partes. Quem realmente que compôs o dano, que produziu o dano, que deve ser o demandado na justiça. Representação das partes no processo. Bom, as partes elas podem ser representadas por advogado, né? Representação por procurador. No caso, as empresas, quando elas vão ser demandadas na justiça, elas não precisam que o sócio compareça pessoalmente no processo. Elas podem ter um procurador, como elas podem ter também um preposto. E as necessidades de documentos de representação. Quando você vai ajuizar uma demanda, você tem que ter os seus documentos que representem você mesmo, e também tem que verificar se a empresa levou ao processo os documentos de representação. Às vezes falta autorização para uma pessoa representar um processo, você tem que corrigir essa situação, porque mesmo que venha uma condenação lá na frente, ela pode ser anulada porque aquela parte que representava a empresa não tinha poderes para transigir, para fazer um acordo, não tinha carta de preposto, ou é um advogado que se habilita num processo que não tem a procuração, ele gostaria muito de atuar para uma grande empresa para mostrar o seu bom trabalho, mas no final a empresa não contratou ele, então esse processo acabaria sendo nulo. Então é muito importante que você verifique sempre essa questão documental do processo, além da sua, a do réu, porque você vai evitar algum contratempo no futuro que esse processo possa ser anulado, tenha que reiniciar ou até mesmo seja extinto, e aí você perdeu tempo com o seu processo. Bom, quais são as consequências jurídicas de erros na identificação das partes? A extinção do processo, por óbvio, é um caminho mais curto que vai acontecer. Se você comprou o seu hotel X, mas processou o hotel A porque você errou o nome, ou um número, uma letra, ou estava com esse hotel na cabeça e colocou lá na parte passiva, vai ser extinto por legitimidade. Você tem que verificar a necessidade de correlação, né, a correção processual durante o processo, né? Essa correção você pode fazer a qualquer tempo. Não é todo o tempo possível. Depois da audiência de instrução, poucas correções podem ser feitas. Mas, por exemplo, suponha que você processou uma empresa errada e distribuiu o teu processo. Já foi mandada uma cartinha de citação,
só que você identificou o erro. Você pode pedir ao juiz que corrija, substitua o polo passivo, retifique para colocar a pessoa correta e justifica porque você errou, apresente o lapso. Isso às vezes acontece. Você é um cidadão que não tem praxis forense, você não está habituado com a justiça, mas você identificou que estava processando a pessoa errada ou a empresa errada e pediu a retificação. O juiz vai receber o seu pedido, vai acatar ele, vai pedir para corrigir e, se for o caso de ter já intimado a outra parte errada, ele vai expedir uma comunicação dizendo que foi corrigido o processo. Tudo isso você evita atraso no andamento do seu processo. Quando você identifica, consegue perceber algum erro que você cometeu, peça a retificação, o seu processo vai ser arrumado, vai ser ajustado e você evita perder tempo com o processo. E também você pode ter possíveis prejuízos financeiros, né? Porque às vezes você vai demandar, você buscou documentos, pegou certidões, se é o caso de uma empresa, você vai ter que tirar a certidão novamente, você contratou um advogado e identificou para ele a parte errada, não fizeram um filtro corretamente, dependendo do seu contrato de honorários, você já vai ter que pagar o advogado porque o erro às vezes não foi dele, não tem como refazer o processo gratuitamente porque houve um erro. São vários tipos de prejuízos financeiros, como, por exemplo, às vezes o juiz pode entender que houve uma litigância de má-fé e te aplicar uma multa processual. São situações que podem acontecer, então exige um pouco de responsabilidade nessa identificação correta das partes. E como confirmar a identidade do réu? Bom, você deve verificar todos os documentos que você tem, que você possui. Por exemplo, o contrato vai ter a parte contratada, lá está a pessoa, toda a qualificação que você vai utilizar no seu processo. Consulta das notas fiscais, você pode pegar o CNPJ do emissor, buscar no cadastro da Receita e tomar conhecimento da razão social, do seu endereço oficial declarado para o fisco. Você pode fazer consulta em sites oficiais, você pode buscar a consulta em documentos empresariais, como uma junta comercial, por exemplo. Você pode buscar uma certidão do último ato de constituição da empresa para saber quem são os sócios. Suponha que, nesse caso, por exemplo, a empresa fechou as portas e você precisa citar ela, mas lá no site da Receita ainda está constando como ativa. O que você faz nesse caso? Bom, você pega uma certidão na junta comercial, pede o último registro oficial do CNPJ da empresa e você vai lá identificar os sócios da empresa e vai ter o endereço pessoal deles que eles declararam que podem ser localizados, o seu domicílio. Então você pede para citar a empresa na pessoa do sócio no endereço dela. Ou seja, você não está citando o sócio, você só está dando um endereço que é possível encontrar algum representante da empresa. E essa verificação em registros públicos, se você tem conhecimento que uma empresa tem um imóvel próprio, você pode buscar uma certidão de imóvel, você pode ir no cartório de títulos e documentos e tentar buscar pelo CNPJ se existe algum contrato registrado, algum documento formal que possa te dar mais detalhes, mais informações. Existem vários mecanismos que são documentos públicos, como procurações, escrituras, que são documentos disponibilizados a serem retirados uma cópia por qualquer cidadão. Claro, desde que pagando a taxa correspondente do cartório, você tem acesso a esse documento e você não precisa justificar. Justamente por ser um documento público, você não precisa falar para o escrivão para que você quer uma cópia de uma procuração ou uma cópia de uma escritura. Você quer obter dados para fins pessoais. Bom, você deve verificar também a relação entre as partes do processo e a produção de provas. As provas que você possui, elas devem demonstrar a responsabilidade do réu. Então, é sempre muito bom que em toda situação jurídica, qualquer pagamento que você faça, você tem um ticket, você evite de pagar em dinheiro, evite de não pagar em recibo, pague, por exemplo, hoje é muito fácil, pague com um Pix, você vai ter a chave da pessoa, vai ter a identificação, você consegue identificar essas relações jurídicas no decorrer de uma viagem, por exemplo. A importância dessa ligação entre os fatos e a pessoa processada é para justificar o porquê ela está no processo. Ela está no processo porque ela me vendeu tal coisa. E se depois falar assim, olha, mas eu não vendi nada, mas aqui eu tenho o comprovante, eu tenho o CNPJ, eu tenho a razão social e eu pedi o estorno, você não fez e agora eu estou aqui processando você. Você tem uma justificativa para dizer o porquê a empresa está lá. É preciso entender que nem todas as relações são de consumo, onde tem uma facilitação de defesa do consumidor em juízo. Muitas relações são civis, são pessoais.
Então você tem que comprovar, fazer a prova mínima, explicar a relação. Quando a gente fala a relação entre fatos e a pessoa processada, chama-se de nexo causal, demonstrar o porquê motiva esta pessoa estar neste processo. E muitas das vezes é difícil você fazer essa relação sem ter documentos. E também é muito difícil você comprovar aquela relação jurídica através de testemunhas. Muitas vezes você não tem testemunhas em negócios que você acaba fazendo no cotidiano. Agradeço pela sua paciência e qualquer dúvida, deixe na seção de comentários que eu vou responder o mais brevemente possível.